Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro Cooporcast, Minha Vida na Missão. É o primeiro podcast para falar sobre a colportagem. Você já ouviu esse nome? Certamente você já ouviu esse nome, mas você sabe o que é um colportor? Qual é o trabalho que ele faz? Fique com a gente porque você vai ficar por dentro de tudo o que acontece dentro deste mundo que é realmente incrível, que é da colportagem. Seja bem-vindo, bem-vinda, compartilhe também esse podcast com seus amigos e faça parte desta missão. E com certeza coloque a sua vida na missão e você vai ter uma bênção especial na sua vida. E a gente vai falar sobre esse assunto e estamos com convidados especiais. Vou apresentar esses convidados para você agora, já estão aqui, eu tenho o privilégio, começo por ele que é o presidente da igreja para a região sudeste brasileira, pastor Irã Kalbermatter. Pastor, que privilégio tê-lo aqui, nosso primeiro podcast Cooporcast. Olha só, interessante o nome, né? Criativo, excelente, obrigado pelo convite. Daniel, pastor Irã, bom estar junto com o pastor Fabrício e acompanhando você para a gente poder falar um pouquinho dessa temática tremenda e que vem das mãos de Deus para a igreja e para os dias de hoje. Maravilha. Ele também está conosco aqui hoje, é o pastor Fabiano Moraes. Fabrício Moraes. Tem o Fabiano, mas é o Fabrício. Ficou o spoiler já ficou de spoiler quem vem por aí. Não era nem para dar esse spoiler, mas já dei aqui. Fabrício Moraes. O senhor é o secretário da União Sudeste Brasileira, também liderança nossa aqui. Privilégio recebê-lo aqui, pastor. Daniel, um prazer estar com você, também com o pastor Irã Pascoal. Pastor Irã, nós temos uma gratidão muito grande por esse ministério e daqui a pouco nós vamos compartilhar um pouquinho do que é a colportagem em si. É um prazer estar com vocês. E o pastor Irã Pascoal está aqui com a gente, ele que é líder de colportagem e aqui na região do Espírito Santo. Pastor, que privilégio tê-lo aqui com a gente também. Daniel, o privilégio é meu de estar participando do primeiro Cooporcast da Associação Espírito Santense. Estou muito feliz e tem muita coisa boa vindo por aí. Pastor Irã, muito obrigado. Pastor Fabrício, obrigado por estar aqui. A dinâmica de vocês é tremenda, mas arrumaram um tempo para falar desse projeto especial que tem mudado, transformado a vida de muitas pessoas. Daniel, é um prazer estar aqui. Prazer. Para ninguém confundir, viu? Eu acho que é raro, acho que é a primeira vez em algum podcast que tem dois Irãs numa mesma mesa, viu? É verdade. É mais difícil, mais raro. Muito bem. E eu começo já. Vamos começar pelo início, como muitos falam. Muita gente está pensando agora, pastor. Bom, eu já ouvi falar colportagem e já ouço falar bastante, mas o que de fato é, pastor, a colportagem? Daniel, a colportagem ela tem o seu significado, ela tem a sua origem, mas eu quero falar sobre a colportagem para mim. Eu sei que alguns que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, irão logo dizer, não, colportagem é simples, é venda. A colportagem é a distribuição de livros, Exato. É a venda de literatura. Mas eu quero ir para um significado mais especial na minha vida. A colportagem para mim é transformação. A colportagem para mim é salvação. Essas duas palavras definem aquilo que eu tive a oportunidade de viver alguns anos, tanto como estudante, como depois já dentro do ministério na Igreja Adventista. Eu sou de origem simples, eu nasci ali na região metropolitana de Belo Horizonte e numa família muito simples, dentro de uma comunidade, até os meus 17, 18 anos, quando eu descobri essa palavra um pouco diferente, né? Alguns falam comportagem, outros colportagem. E aí eu descobri que era um meio do qual eu poderia pagar os meus estudos. Não tinha condições financeiras para poder custear uma faculdade. E eu tive a oportunidade de descobrir que a colportagem, ela dá a oportunidade de transformar vidas e também de salvar vidas. Tanto aquele que está à frente dela é impactado, como também aquele que recebe o colportor. Exato. Então, assim, eu não era para estar aqui com vocês hoje. Eu poderia, quem sabe, estar fazendo qualquer outra atividade, um trabalho, ou até mesmo numa situação mais difícil, mais crítica, pelo contexto de onde a minha família surgiu. Então, colportagem para mim é transformação. Maravilha. Agora, pastor Irã Kalbermatter. Isso aí. Pastor, embora muita gente já tenha ouvido falar, né, é um assunto realmente muito recorrente dentro da igreja, mas a história alguns podem não conhecer. Quando é que surgiu e como que surgiu essa ideia da colportagem de vender literaturas? Como é que surgiu? Interessante isso aí. É interessante. Rapaz. Ela não vem de origem humana. Alguns podem pensar de que alguns líderes da igreja se reuniram e com uma ideia muito criativa, bolaram um meio para que pessoas pudessem se sustentar ao mesmo tempo de pregarem o evangelho. Mas
essa foi uma visão clara dada por Deus logo após o desapontamento. Essa visão a serva de Deus recebeu em 1848, no mês de novembro, e eles seriam revolucionados através da pregação do Evangelho se seguissem a visão de imprimir materiais para a distribuição da verdade. Eles não eram muitos, logo depois do desapontamento se dissolveram, poucos se mantiveram ainda com fé, voltaram ao estudo da palavra e compreenderam de que eles deveriam pregar o Evangelho para o mundo todo. E agora, como fariam isso? E Deus deu a visão de que eles deveriam imprimir. Isso está no livro Vida e Ensinos, e a serva de Deus dá a mensagem para o seu esposo. Deus revelou para ela de que ela deveria dar a ele a visão e eles deveriam levantar meios, mas eles não tinham recursos para isso. Mas a promessa de Deus é de que as pessoas dariam, ao receberem, dariam recursos para que eles pudessem imprimir e alcançaria bom êxito desde o início. E ela ainda diz mais, que se tornaria no futuro como correntes de luz que circundariam todo o mundo. Folha de outono. E assim começou. Eles levaram 8 meses até que, desde que veio a visão, e aí eles começaram a imprimir, e o primeiro panfleto foi um pequeno jornalzinho, um pequeno panfleto de 8 páginas, chamado A Verdade Presente, e apesar deles não entenderem todo esse princípio, eles colocaram tudo nas mãos de Deus, eram 1000 panfletos apenas, e a partir disso as pessoas começaram a enviar recursos, disponibilizar, queriam mais, e aí, amigo, aí a verdade avançou. E aí, dentro disso, Deus orientou princípios missionários, princípios de autossustento para aqueles que estivessem trabalhando. Essa mensagem, através da página impressa, quando ficou claramente entendida de que não era apenas para a América, até porque a gente precisa entender de que os pioneiros da igreja compreendiam de que levar a mensagem para o mundo era levar a mensagem apenas para os Estados Unidos. Eles compreendiam de que a América tinha representantes de todas as partes do mundo. Mas, certo momento, ali em 1874, a serva de Deus recebeu uma visão de que o campo missionário não era apenas a América, apesar de ter representantes do mundo, era o mundo inteiro. E esse ministério acabou disponibilizando muitos missionários de sustento próprio. Então a Associação Geral mandava os livros, as pessoas aceitaram desafios para irem para diferentes lugares. O primeiro foi Andrews. Ele escrevia materiais, sua família traduzia lá na Suíça, em Basileia, e outros seguiram. E esse ministério foi um ministério de abrir portas na maior parte dos países do mundo. Então, assim, a gente avançou bem. Eu acho interessante o senhor mencionar tudo isso e a gente conhecer a história, porque dá para ver que não foi um movimento da igreja, embora a gente viva no mundo capitalista, né? Não foi um movimento da igreja para que, vamos ganhar dinheiro. Não, existe a história mostra que faz parte de um movimento profético, né? Exatamente. E a importância que a Colportage tem na pregação do evangelho. E é essa pergunta que eu queria lançar para vocês agora, justamente isso, né? Tem aqui essa pergunta para vocês, para que vocês respondessem. Qual a importância que existe, né, do papel da colportagem na pregação do evangelho? Para mim, esse papel ele fica muito claro, porque como o pastor Irã citou ali, houve o princípio onde Deus mostrou o que deveria ser feito. Eles acreditaram, mesmo sem recursos, sem como imprimir, que foi uma dificuldade tremenda, acreditaram e avançaram. Hoje o resultado, você tem a mensagem do advento, em boa parte, como o pastor Irã citou, principalmente no estado do Espírito Santo, que chegou através da colportagem. O evangelismo chegou aqui, o adventismo chegou aqui nessa região através de um colportor também. E pastor Irã, eu tenho uma curiosidade que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que eu não compartilhei isso com o pastor Irã e acho que com você também na última vez que nós estivemos conversando há um tempo atrás, mas eu acabei falando aqui um pouquinho sobre a minha origem, né? Sim. Eu nasci numa comunidade e assim, com a vida muito simples. Eu falava ontem com um amigo que nós não tínhamos transporte porque não tinha rua. Era um córrego e para chegar ao acesso à nossa casa eu tinha que passar por um beco. E era um lugar perigoso.
uma comunidade tomada pelo crime, então as pessoas não iam tão facilmente. Eu me lembro que uma vez ou outra passava um vendedor de panela ou coisa do tipo. As pessoas tinham receio, mas ali naquele lugar um colportor entrou e vendeu um livro do Terceiro Milênio para o meu pai. Na época, um lançamento do pastor Bullion. Sim. E esse livro também foi fruto dentro do meu lar. Eu digo que a colportagem, ela não só nos deu a oportunidade de conhecer o evangelho, transformou a nossa vida. Então, ela tem esse papel. A própria serva do Senhor diz que aonde o pastor e alguns irmãos não conseguem ou nunca iriam, o colportor vai. Então, a colportagem, ela tem essa abrangência de alcançar lugares que outros não alcançariam, como me alcançou e alcançou outros tantos também. Exatamente. E uma curiosidade também, que eu sempre gostava dessa palavra, colportor, né? Alguém disse assim, mas não tinha outro nome, por que o Espírito profecia? Eu já ia fazer essa pergunta também. Ela tem uma origem. E o pastor Irã, eu acho que ele vai poder explicar isso. Deixa eu fazer duas conexões. Vou responder a pergunta que ele agora levantou. Essa pergunta é tão boa que ele vai responder. E fazer essa conexão dentro do contexto de missão. Primeira delas, a palavra colportor, ela vem de origem francesa, que quer dizer levar junto ao corpo, ao pescoço pendurado. Em verdade, na Idade Média, a Bíblia não era popularizada, havia uma proibição, existiam Bíblias trancadas e acorrentadas ao púlpito, apenas o clero tinha acesso, os líderes religiosos tinham acesso. Então era completamente desconhecida, as pessoas perderam verdades, não conheciam, dependiam, e existia um grupo de valdenses, e o nome valdenses vem de um pioneiro chamado Pedro Valdo, na região da Itália, e eles comercializavam porções da Bíblia. Na realidade, eles comercializavam outros tantos materiais em que iam de porta em porta, e aonde eles viam abertura, eles ofereciam a palavra de Deus. Então, a conexão com a palavra colportor vem dessa palavra em francês. Esse quer levar o evangelista da página impressa, ele entra de maneira muito especial na casa das pessoas, faz ponto de contato, mas o grande objetivo é levar a verdade, como os valdenses também tinham. Apesar dos valdenses venderem outros produtos, o grande objetivo deles era oferecer a verdade. E esse é o princípio. Agora, interessante comentando sobre a gente precisa compreender, e dentro de um tempo em que vivemos, de era digital, as informações tão rápidas, alguém pode se perguntar, mas pastor, essa visão e a relevância desse ministério não eram para aqueles dias onde não havia internet, onde não havia televisão, onde não havia outras tantas possibilidades como nós temos hoje? Será que ele ainda é relevante no tempo em que vivemos? A gente precisa lembrar que, em primeiro lugar, não é um ministério criado por homens. Se fosse, eu diria assim, olha, meu amigo, eu concordo plenamente com você. Ele vai na contramão do mundo. E os milagres que acontecem, eles vão contra a lógica, porque exatamente se oferece materiais e livros para muitas pessoas que às vezes não gostam de ler, não têm interesse na literatura, mas dentro da visita, dentro da oportunidade de poder conversar, as pessoas elas são levadas a compreender um bem maior que está à frente delas. E a gente não pode esquecer de que, como a sua origem é divina, os seus efeitos e os seus cuidados também vêm de Deus. A serva de Deus diz, é certo que alguns dos que compram livros, falando sobre a obra de publicações, os colocarão na mesa, na sala, na estante ou na sala de visitas, e raramente os olharão. No entanto, Deus tem cuidado de sua verdade, e virá o tempo em que eles serão procurados e lidos. Exatamente. Nunca é uma perda de tempo. A partir do momento em que Deus vai usando e nós oferecemos e pessoas recebem materiais, Deus, ele assume a responsabilidade para que o Espírito Santo possa ser dirigido, ou seja, levar os olhos dessas pessoas para poderem contemplar um tesouro que agora está dentro da casa delas. Eu não só interrompendo, que eu não sei, pastor Irã, de repente a gente olhando aqui, parece que
acho que parece, publicações, Deus está olhando assim, teve uma preocupação enorme no começo, no princípio, e agora nós estamos no meio do processo, e ele tem uma preocupação maior no fim. Verdade. Eu acho que a gente consegue entender isso para você, irmão, que está assistindo esse podcast. Deus tem uma preocupação maior, porque no final, onde não existir mais instituição adventista, decreto dominical, tudo acontecer, Ellen White fala que muitos vão se converter em um só dia. Converter como, né? Como se não tem o pregador vivo na rua mais, não tem o pastor, tudo já está finalizando, mas os livros irão estar pregando. Os livros que nós estamos distribuindo hoje vão brilhar Sim. no culminar. Ela lembra, enquanto houver tempo de graça, haverá oportunidade para que o comportor possa trabalhar. Exatamente. Então, a gente está acostumado a grandes movimentos de muito barulho, de palanque. Livros não precisam de nada disso. Livros são silenciosos, eles podem ser abertos na madrugada, eles chegam em momentos mais propícios, onde as pessoas elas foram preparadas ou elas estão dentro do contexto que elas estão preparadas para ouvir a mensagem, e a colheita ela não é automática também. A serva de Deus também diz, quando muitas dessas pessoas encontram a verdade ali, fica uma semente guardada. E ao ela começar a comparar os acontecimentos próximos à volta de Cristo Jesus, ela mesmo diz, a semente que foi semeada, somente agora brotará e frutificará. E aí, nós temos a grande colheita desse ministério. Amém. E os comportores estão selando várias famílias, né? Verdade. É lindo. Deixando materiais, deixando livros. Maravilhoso. Sempre. Maravilha, estamos aqui no nosso Coporcast falando sobre a comportagem. Pastor, o senhor falou algo bem interessante, eu lembrei de algo. Eu terminei a faculdade de Direito, estava falando com um pastor mais cedo aqui. No ano passado, 90% dos alunos, ninguém gosta de livro digital, todo mundo gosta do livro físico. Tem muita gente ainda que gosta. Mas o que eu achei mais interessante, né, e entre os amigos de direito, é quando você ganha um livro em mãos, quando você recebe. Eu, particularmente, fico muito lisonjeado quando alguém chega e me dá um livro de presente, porque não é só a entrega do livro, mas esse contato que a pessoa tem com o carinho separado, especialmente para te dar um livro. Exatamente. Na era digital, a era digital é muito bom, a gente usa a tecnologia, é algo muito bom mesmo, a gente sabe disso, né? E a obra tem avançado nisso também. Mas esse contato, principalmente neste meio com o comportor, onde ele vai estar lá, presente na família, entendendo, orando, conversando, uma área onde as pessoas estão se sentindo abandonadas, né? A importância que tem do comportor, eu acho que agora, assim como o pastor falou que agora, é mais do que nunca. Ao invés de a gente pensar que não, com a era digital, esse trabalho agora fica no passado. Não, agora está mais necessário ainda, justamente para não se perder essa humanidade, ou seja, o amor em pessoa ali com o público que vai receber, com as pessoas que estão precisando receber essa mensagem. Aí eu pergunto, aproveitando, tem até um escrito de Ellen White que ela diz assim, Testemunhos Seletos, volume 2, página 532. A obra da comportagem, devidamente dirigida, é uma obra missionária da mais elevada espécie e o melhor e mais bem-sucedido método que pode ser pregado ou empregado para colocar perante o povo as importantes verdades para este tempo. Aí eu pergunto para os senhores aqui, a importância que tem da comportagem, a relevância que ela tem para o crescimento da igreja no passado e no presente e para o futuro também. Eu queria começar falando sobre a mãe comportagem, a escola comportagem, não só para o presente, mas para o futuro, né? Eu creio que, talvez, Daniel, você não saiba, mas o pastor Irã, ele já, assim, contando um pouquinho da história dele aqui, ele pode falar melhor, mas ele é de família de obreiros e foi comportar. E a sua vida hoje, eu observo, trabalho próximo com ele, a gente é vizinho de sala, ele é meu líder, nós trabalhamos juntos. Quantas das suas aplicações hoje eu vi que ele já fazia isso na comportagem. Exato. Eu saí de um lugar simples, cheguei a um lugar onde não imaginava, porque a comportagem, ela prepara líderes. Nós estávamos conversando um dia desses e a gente estava olhando a igreja numa instância superior e a gente brincando, olha, comportou, já passou pela comportagem, a comportagem. Então, a comportagem, ela prepara homens e prepara líderes para a igreja. Nós temos o costume,
às vezes de brincar que quem passou pela colportagem, ele cai em qualquer lugar em pé, porque a colportagem te ensina a depender de Deus, a colportagem te ensina a conversar, a perder a timidez, ela prepara a pessoa para a vida. Então, ela não só alcança as pessoas fora, mas também dá oportunidade dos irmãos. Eu queria até, de forma especial, falar para aquele que está me ouvindo. Amigo, eu tinha vergonha de fazer oração num culto de quarta-feira. Eu me lembro de jovenzinho ainda e alguém falar a hora e eu falei, meu Deus, eu vou no banheiro. Então a colportagem, ela me ajudou a trabalhar com a autoconfiança, a autoestima, a capacidade de liderar, de lidar com as frustrações, a dependência de Deus. Então, hoje nós temos uma crise dentro da igreja de falta de líderes. E eu fico pensando, Senhor, nós temos que enviar mais jovens para a colportagem, nós temos que desafiar mais líderes para a colportagem, porque essa escola, ela te dá uma formação que nenhuma universidade pode te dar. E nós somos prova disso daqui. Somando o que o pastor Fabrício ele diz, há muitos escritos da Serva de Deus e ela divide bem princípios da colportagem para faixa etárias. Então, quando ela fala de colportores que seguem carreira, ela é um ministério estritamente missionário. O colportor, esse é o grande foco, é a oportunidade da pregação do evangelho, aonde nós, como igreja, não conseguiríamos chegar e através da página impressa, Deus vai abrindo portas. Quantos nós temos em que tem oportunidade para poder falar em tantas outras realidades e contextos de que eu, como pastor, não consigo entrar. Mas o colportor evangelista consegue. Ele consegue entrar, ele consegue conversar, ele consegue apresentar a verdade. Por outro lado, quando ela fala da colportagem para a juventude, é dentro desse contexto, e nós vamos ter a missão, nós vamos ter o ministério, mas o foco principal tem que ver com formação, com preparo, desenvolvimento. Ela diz de que, através da colportagem, os jovens obterão crescimento, conhecimento e princípios de êxito para o seu sucesso futuro. E ela diz mais, através dos aprendizados nesse ministério, os jovens que assim se colocarem à disposição vão aprender lições de que não aprenderão em nossas faculdades. Há classes, há uma proposta pedagógica clara que vem de Deus, de que a maior faculdade ou a mais cara do mundo não paga. E eu mesmo, e eles já acompanharam, eu mesmo retirei do livro Colportor Evangelista pelo menos 15 princípios. 15 aprendizados de que nenhuma faculdade do mundo pode dar. Onde ela diz assim, uma das 15, tá? O agente humano, nesse ministério, aprende a representar o divino. Olha, nossa, isso é forte demais. Fortíssimo. Esse é um dos 15, tá? Há promessas de ser dotados de poder, da condição e da articulação em poder falar, se expressar, entre outras virtudes mais. Então, a colportagem, ela é sim. Tem gente que diz assim, isso aqui não é para mim. Ô, meu filho, não diga isso não. É exatamente para você. Para você que... a colportagem, ela não tem... veja, quando nós falamos de estudantes, eu diria, é para todos. Todos que querem crescer, se desenvolver, todos que querem aprender lições. É bem verdade que a colportagem, quando ela fala para aqueles que querem se dedicar e têm um chamado para o ministério, aí eu vou ser sincero, aí não é para todos. E interessante, alguns pensam de maneira equivocada, Irã, de que assim, a colportagem é para aquele que não conseguiu outro emprego, ela vai lá tentou tudo na vida e deu errado. Não é para esse. Pelo contrário, é para aquele que obteve êxito naquilo que faz. Ela diz de que esse chamado não é para qualquer um, é para aquele que tem tido êxito, é destacado, porque Deus tem um chamado, e aquele que é inconstante, aquele que não pode representar da melhor maneira.
a comportagem é para os melhores, é para aqueles que aguentam pancadas, porque ela diz que é a escola dos duros golpes. Para aquele que está disposto a crescer e representar o Senhor, não tem melhor ministério. Muito bem, você está acompanhando aqui o nosso primeiro Coporcast, o nosso primeiro programa trazendo aqui tudo sobre o mundo da comportagem. Bom, é hora de um pequeno intervalo, mas já já a gente continua com muito mais. Continue com a gente. Muito bem, já estamos de volta aqui com o Coporcast, primeiro podcast para falar sobre a comportagem. Você que já acompanhou aqui o primeiro bloco, já conferiu aqui muito sobre este universo que realmente tem transformado vidas, e agora teremos histórias, mais testemunhos e mais orientações para você conhecer um pouquinho mais deste universo. E temos convidados, mais convidados especiais para integrar aqui a nossa mesa, e vou apresentá-los agora para você. Bom, tenho o prazer de receber aqui o líder da igreja aqui no Espírito Santo, Pastor Gustavo. Pastor Gustavo, seja bem-vindo ao primeiro Coporcast. Gostou do nome? Gostei do nome, bem criativo, né? E é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando desse podcast, desse momento momento especial, até de instrução e de ensino e também de oportunidades, né? Então, pra gente é um prazer estar por aqui. Muito bem, e está conosco também ele que é o líder da área de publicações, o líder dos colportores para os 3 estados, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, Pastor Fabiano. Seja muito bem-vindo, privilégio tê-lo aqui também. Obrigado, Daniel, uma alegria para mim estar com você, com o Pastor Irã, Pastor Gustavo, né? Compartilhar experiências, instruções, inspiração, tanta coisa boa nós já recebemos aí no primeiro bloco. Agora vamos seguir juntos aí, vai ser uma grande bênção. Tamo junto. Maravilha. Agora, Pastor Irã, agora os nossos amigos que estão acompanhando agora, eles querem saber, tem gente que já quer fazer inscrição, mas eu quero ser um comportor, já está ali interessado, quer saber mais sobre isso, e para poder acompanhar tudo o que acontece no mundo da comportagem, como é que faz? Ok, Daniel, é um prazer estar aqui para esse segundo bloco. Nós Sim. estamos participando. Para você que está aí assistindo, do seu escritório, da sua casa, seja onde for, nós vamos falar agora do nosso arroba. Você quer fazer a inscrição, conhecer melhor sobre o projeto, eu vou falar para você, é só você entrar no seu Instagram, colocar ali, @aultimachamada, _AES, tá bom? @aultimachamada, _AES. E tem um outro projeto específico, que é aqui, a última chamada, tudo junto, @aultimachamada, _AES. Você vai ver lá o nosso Instagram profissional, onde você vai conhecer mais sobre o mundo da comportagem e vai poder se inscrever. O link já está na bio lá, esperando você clicar e participar conosco. Muito bem. Bom, agora eu queria perguntar ao Pastor Fabiano, eu sei que liderando essa área da igreja para os 3 estados, eu sei que isso acumula muitas histórias. Se a gente for fazer só das suas histórias, dá pelo menos aqui, eu acho que uns 100 programas, né? E vai ficar faltando, né, Pastor Gustavo? Mas eu queria que o senhor compartilhasse conosco agora alguma dessas histórias de vidas transformadas através do ministério e do trabalho da comportagem. Daniel, realmente a comportagem é um ministério por excelência de transformação. O pastor Fabrício até disse no outro podcast aqui, né, que ele resumiria nessa palavra. Eu também gosto dessa palavra, né? Inclusive, hoje é o nosso tema da comportagem da União aqui, né? O diferente transforma. A comportagem é diferente e o diferente transforma. Tem muitas, mas muitas histórias, né? Poderia compartilhar, por exemplo, aqui a história do Mateus, que hoje é um pastor da nossa igreja. Ele esteve preso. Deus o libertou da prisão, tornando, através da namorada dele, que se tornou uma comportora, ela trouxe ele para a comportagem. Eu preciso de resumir a história, mas ele saiu da prisão, Deus transformou a vida dele na comportagem, em 8 meses comportando. Esse jovem casou com essa moça, comprou um carro e entrou para a faculdade de teologia. Um milagre. Uma porta que a gente nem sabe como se abriu, mas é assim, porta que Deus abre, ninguém fecha. E a comportagem é isso, é um lugar de portas abertas, de oportunidades, não só para os jovens, mas para pessoas também de idade mais madura. Mas no caso do Mateus, uma transformação tremenda. Hoje ele está muito bem casado,
é um pastor ordenado da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A sua esposa Miriam é coordenadora pedagógica, professora. E eles fazem um lindo ministério há 10 anos na igreja, né? E agora vai ser pastor, inclusive, na África, no Senegal, né? Vai ser presidir um campo lá, como a igreja, como Deus usa a comportagem para transformar a vida. Que virada. Essa é uma das histórias, tem muitas outras, né? Poderia contar muitas outras de pessoas que deixaram o seu trabalho secular e hoje são comportores, dedicam tempo integral ao Ministério da Comportagem e vive dignamente. Poderia falar aqui da Manuela Gregório, que é daqui do Espírito Santo. A Manuela é daqui, é uma advogada, administradora de empresa, tinha 3 lojas aqui na Glória, e ela deixou tudo porque entendeu o chamado de Deus para fazer a obra da comportagem. E hoje vive 100% tempo integral deste ministério e vive dignamente. Pois é, pastor Gustavo, muita gente pensa, né? Eu vou deixar tudo que eu vou fazendo aqui e vou viver na comportagem porque é uma missão, mas aí quando se fala em missão, as pessoas pensam assim, não, mas aí eu vou só passar dificuldade. É verdade. Vou passar dificuldade. Não é bem assim, né? Não, durante muito tempo, foi essa imagem que foi talvez vendida ou, não sei, feita, construída, mas não tem nada a ver. A comportagem, além dela estar na missão, que é o seu ponto principal, é um chamado de Deus, é um ministério de sustento próprio, mas é um ministério, é um trabalho. Então, um trabalho que tem salário, um bom salário, que tem também bons auxílios, que tem boa condição financeira para a família, né? Que dá uma estrutura para a família. O pastor colocou aqui que essa comportora, ela vive dignamente, né? Vive mesmo e ganha bem. Por quê? Porque ela construiu uma carreira dessa maneira. Então, a comportagem, ela não, quando a gente fala assim de missão, e é missão, pastor, mas pode ser que alguns que estão nos acompanhando que pensam que é largar tudo e viver de igreja em igreja, no fundo de cada igreja, né? Isso é uma imagem do passado que foi construído, isso não existe. Todos os comportores hoje vivem bem. Formam seus filhos, educam seus filhos, né? Criam suas famílias, enfim. Então, é uma estrutura muito boa, por isso que é o convite. É o convite para realmente quem está acompanhando aqui experimentar, porque é um trabalho muito bom. E vou dizer assim para vocês, hein? Eu acho que é um dos melhores, uma das melhores oportunidades de hoje em dia. É até bom para esclarecer isso, né, pastor Irã? Porque o pastor Gustavo falou aqui também, pastor Fabiano. Eu chamei o Fabrício de Fabiano, Fabiano de Fabrício. Mas vamos lá. Tá tudo bem. Me sinto honrado. Fabrício, a gente... Mas, pastor, é até bom essa fala de vocês aqui é bom para poder esclarecer. E aí eu já aproveito para perguntar se existe algum plano de carreira para o comportor ou é apenas para aquele momento assim, não, olha, eu preciso pagar meus estudos, então vou ser o comportor nesse período, depois já não vou ser mais comportor, passou e eu vou para outra instância. Existe algum plano de carreira realmente para o comportor? Sim, Daniel. Na verdade, a igreja tem 2 tipos, basicamente, de comportagem. A comportagem estudantil, que é para jovens que trabalham no período de férias, e eles, inclusive, pagam suas faculdades, né? Como eu fiz isso, pastor Gustavo, pastor Irã, e muitos os outros que estiveram aqui, e tantos médicos, advogados, enfermeiras, que estudaram através da comportagem, período de férias. Porém, nós temos também um outro tipo. Como eu já citei algum exemplo, o pastor Gustavo falou aqui também, daquele comportor que faz da comportagem um ministério de vida. E aqui eu abro um parênteses para dizer o que Ellen White diz. Ellen White diz que o ministério do comportor é tão importante quanto o de um pastor. Ela fala assim, a importância dessa obra é perfeitamente igual à de um pastor. Fabiano, deixa eu só colocar um exemplo aqui para te dar apoio nessa fala sua. Claro. Nós tivemos agora, recente, esse mês, um pastor ordenado distrital do nosso campo que tomou a decisão de ir para o Ministério da Comportagem. Ele foi comportor permanente ou comportor efetivo antes, fez teologia, se formou, atuou como pastor durante 13 anos e agora, não, pastor, o meu chamado de Deus agora é para a obra da comportagem. E hoje ele já está no processo de transição, mas é um comportor credenciado, já votado que ele é um comportor credenciado. E isso dá o apoio, isso que você falou. Porque não existe diferença entre ministério pastoral e o ministério da comportagem. É o ministério. Ambos também apoiados pela igreja, ambos com auxílios da igreja, com força da igreja. Então não há diferença. Não há aqui
hierarquia Exatamente. entre os ministérios, né? Eu contei essa história só para dizer assim, olha, Perfeito. isso é verdade. mostra E só- que a fala de Ellen White está correta. Sim. Sim. E só para ponderar aqui, o Daniel colocou no começo, para você que está assistindo também, a gente pudesse até falar um pouco mais da comportagem estudantil, só essa primeira parte, que é interessante. Talvez você, jovem que está aí, a igreja tem uma oportunidade enorme para você estudar, ter bolsas de estudo através do projeto Sonhando Alto também, se tiver... Pastor Gustavo teve a experiência dele, Sim. pastor Fabiano também. Eu sou fruto do projeto Sonhando Alto, sou um pastor dessa igreja hoje porque eu acreditei nesse projeto que já tem há 25 anos. Estou comemorando agora, né, pastor? 25 Olha. anos 25 do anos. projeto Sonhando Esse é o Alto. ano. Na minha época não existia o projeto Sonhando Alto. E aí, em 1997, eu tinha 16 anos e aí decidi comportar. Fui para a cidade de Juiz de Fora, fui para minha primeira campanha e não foi uma experiência boa porque eu não estava maduro ainda, eu tinha 16 anos, eu fui lá para conhecer. Aí fui fazer teologia, aí fui bolsista lá no colégio. E aí o que aconteceu? Quando chegou no primeiro semestre, que eu trabalhava na padaria, trabalhava de madrugada para fazer os pães e tal, terminou o primeiro semestre, eu fui para minha igreja e encontrei um amigo, um empresário, e ele falou comigo assim, e como é que tá o colégio? Como é que tá a faculdade? Eu falei, tá bem, mas eu vou para as férias agora comportar, porque eu não quero voltar mais como bolsista. Eu quero voltar como regular, porque eu quero estudar mais, porque eu trabalho das 4 da manhã até o meio-dia, e à tarde eu estudo, então eu tenho pouco tempo para estudar, então eu quero voltar. E ele perguntou para mim assim, mas quanto falta para você, quanto que você precisa conseguir na comportagem para você voltar como regular? E na época eu falei os valores da época, né? Olha, preciso de tantos por mês, o semestre vai custar tanto. E ele falou comigo assim, então tá bom, então você vai comportar, mas eu vou te dar esse valor, ele falou comigo. Então eu vou patrocinar você, eu vou formar você. Então o que falta... Então, aí, pastor, que entra a minha história, que era o seguinte, era um motivo para eu falar assim, então eu não vou comportar. Não precisava, Não precisa né? mais. Então não preciso mais, Não assim, preciso do dinheiro. porque O objetivo a minha tinha faculdade está alcançado. garantida. E eu agradeci, fiquei admirado, e aí nessa época eu só tinha 17 anos, era um adolescente, mas já fazia primeiro semestre de teologia, e aí meu pai, ele comunicou meu pai, eles se organizaram lá, e realmente começou o processo. E eu fui comportar mesmo assim. E foi nessas férias que Deus me formou. Foi a comportagem que Deus me formou. Deus usou a comportagem para me formar. E a cada férias que eu fui em todas, a cada férias eu aprendi um pouco mais da comportagem, a vender mais, a vender melhor, a alcançar melhores resultados da comportagem. Então, quando chegou até no final dessa campanha, em algum momento, eu falei com ele assim, olha, então é o seguinte, eu alcancei um valor X, né, e eu te agradeço, o compromisso com você foi um semestre e tal, e tá tudo certo, eu agradeço, vou ter um recurso agora aqui, vou correr atrás da comportagem para continuar. E ele falou assim comigo, não, eu prometi para você até o final, então eu vou com você até o final. Então você comporta e faz aí a sua vida, né? E faz a diferença e tal. Tremendo. Então, assim, eu acho que é um incentivo aqui, pastor, porque é claro que a gente pensa geralmente no estudante, geralmente aquele que precisa. E tá certo, porque eu também precisava naquele primeiro momento. Então, mas nós temos um grupo também, que eu aproveito para chamar, que é aquele grupo que talvez não tenha preocupação financeira. Sabe? Sim. Ah, não, o pai tem condição de pagar a faculdade dele, né? Sim. Ou quem sabe ele tem uma outra maneira de pagar a faculdade, ok? De repente alguém mais velho aí que tem propriedade e vendeu para poder fazer a faculdade. Enfim, mas eu acho que independente disso, a comportagem estudantil é a nossa formação. É o chamado, é ali que a formação pastoral acontece, principalmente. É ali que o profissional é formado, sabe? É forjado, é ali. Exatamente. O missionário, né? Eu fico imaginando o que é um pastor que passou 8 anos na faculdade e não foi comportar. Eu fico imaginando o que é um estudante que não teve essa experiência. Então, eu faço esse apelo aqui, pastor. Eu nem sei se eu poderia fazer essa pergunta aqui, mas estou diante do meu presidente, né? Eu preciso falar. Pastor, hoje existe uma diferença, é notável isso, de um pastor que ele passa pelas publicações e aquele que não passa no quesito de conduzir o ministério, no distrito ou não. Existe essa diferença? O senhor já está na área há mais tempo? Na minha época, eu não sei hoje como é que está o comportagem lá, na minha época a comportagem era obrigada a pelo menos 2 férias. Pelo menos né? Não sei ainda como é hoje, ainda é. Mas eu acho que é pouco ainda.
Porque, lógico, a faculdade está dizendo assim, pelo menos uma experiência você tem que ter. Sim. Mas eu acho que é pouco. Por quê? Porque eu não vou classificar aqui que o pastor que passou pela colportagem é Sim. melhor que o outro. Sim. Mas eu vou dizer que o que passou pela colportagem tem características Exato. que os outros não têm. Chega mais pronto, né? Tem Ele características, inicia, tem detalhes, né, de maneira de lidar com as pessoas, que só é aprendido por quem passou pela colportagem. Então você pode ter. A gente tem pastores bons que não Sim, passaram pela tem, colportagem? existe. Com certeza Tem. tem. Mas existem características próprias de quem passou pela colportagem? Certamente. Então eu acho que é algo que agrega, é algo que é maior, sabe? Que tudo, para mim, tá certo. Todo mundo tem que passar. Inclusive na entrevista, Sim. eu pergunto quando eu vou fazer entrevista dos teologantes que estão se formando. Quantas férias você comportou? Exatamente. Como que você sustentou a tua faculdade? Período. Né? Então é Pastor importante. Gustavo, aproveitando um gancho, a palavra profética realmente ela não falha, né? E Ellen White fala isso, que os pastores, que a melhor escola para eles, que o melhor aliás, ela diz assim, aqueles que aspiram ao ministério não podem se empenhar em outra ocupação que lhes dê tão ampla experiência como a colportagem evangelística. Eu estou citando exatamente o que ela escreveu. Agora, vai mais além, vai além de pastores. E aí eu posso estar falando para você, jovem, que quer ser um médico. Você que quer ser advogada, você que quer ser enfermeira, psicóloga, pedagoga ou pedagogo. Deixa eu dizer para você uma coisa. Também está escrito que a melhor educação que os nossos jovens podem obter é entrar na colportagem e trabalhar de casa em casa. Exatamente. Para todos os jovens. Como o pastor Irã falou num outro bloco, é para todos os jovens. A colportagem estudantil é para todos os jovens, inclusive o que você que pensa que não tem talento. Você que pensa que não precisa do dinheiro da colportagem. Talvez você não precise do dinheiro da colportagem, mas você precisa da experiência da colportagem. Exato. Você precisa da formação da colportagem. E não vai ter em outro lugar. Não vai ter. Tem coisas que a gente só vive na colportagem. Tem muitos projetos lindos da igreja. Tem muitos, o Caleb, o IN, todos são muito bonitos. Mas tem coisas que é só na colportagem. E eu já aproveito até para falar isso aqui também, pegando esse gancho, porque a gente que lida com comunicação, eu palestro sobre comunicação, sobre oratória, e a gente percebe que as pessoas, principalmente hoje os jovens, necessitam muito, né? Agora a gente tem que investir em cursos mais profundos, a gente tem que ir na raiz de muita coisa para que ele consiga se comunicar com o básico, seja em qualquer profissão que tem. Agora, eu não conheci nenhum comportor em toda a minha vida que não tivesse, né? Quando eu fui estudar as partes básicas da comunicação, lá nos primórdios, né? Eles têm isso de forma nata. Eu pergunto, você estudou comunicação? Não. Eu faço comportagem desde a adolescência. Existe essa diferença. Aí eu falo diferente, e pergunto para vocês que tiveram essa experiência, como é que eram para vocês antes da comportagem? Vocês sempre foram bons assim de oratória, sempre tiveram essa facilidade para poder falar, essa facilidade para liderar pessoas, porque não é uma tarefa fácil que vocês têm hoje de liderar pessoas. E o que a comportagem tem ou teve de contribuição na formação de vocês? Eu lembro da minha primeira casa que eu bati. Eu ia falar isso agora. Eu tremia de cima e embaixo. Não queria bater na primeira porta. Eu lembro que foi, na verdade, eu tinha uma experiência de Juiz de Fora, mas a primeira experiência mesmo, válida na colportagem, foi na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas. E eu lembro que o bairro foi Belo Horizonte. Chamava Belo Horizonte o bairro. E eu cheguei ali depois de ser treinado, e quando eu fui bater na primeira porta, eu não queria bater, tímido, né? E, então, assim, hoje eu falo aqui em outros lugares, mas a colportagem foi aquela que abriu. Abriu essa questão da comunicação, da fala, né? Da força para falar, com certeza foi ali na colportagem. Para mim também foi assim. O conhecimento do ser humano, do que move as decisões de uma pessoa, você entender as mazelas humanas, os sentimentos dele. Quando a gente se torna comportor, a gente aprende a se colocar no lugar das pessoas também. Então a gente aprende a ter interesse sincero no bem-estar e na salvação delas. E quando a gente aprende isso, a gente aprende o caminho do coração delas. Então, isso nos ajuda na comunicação, porque a gente fala do que a gente acredita. Então, isso também faz a diferença. E tem um detalhe importante, porque assim, é claro que nós sabemos que depois de um dia inteiro de trabalho na colportagem, você recebeu vários nãos. É claro que a colportagem não é uma obra só de sim, né?
Mas isso é tão importante, Fabiano, porque nós precisamos aprender a lidar com os nãos. As Exato. frustrações. Então, quando eu ofereço um produto, que é o caso, os livros, a mensagem, a pessoa diz que não quer, e a outra próxima diz que não quer, até que eu chegue na casa que quer, porque muitos sims também acontecem, mas quando eu recebo esses nãos estão me fortalecendo para a vida. Exatamente. Porque a vida não é só sim. A resiliência. Então, a resiliência é continuar, vou continuar, Persistência, alcançar o alvo, resiliência. objetivos. Vou prosseguir. É sensacional. E a vida Sensacional. é cheia de nãos. Então, nesse sentido, por isso que Ellen White, o Espírito de Profecia, diz que a comportagem é a melhor educação que os nossos jovens podem obter. Exato. A melhor. Não é a boa, é a melhor. Melhor do que estudar em Harvard, melhor. É a melhor. Não só de comunicação, mas como o pastor Gustavo disse muito bem, resiliência, Força. persuasão, a arte de persuadir e muito mais habilidades que a gente ganha. E acima de tudo, aprender a depender de Deus. Essa é a maior Isso das é um escolas. detalhe também que eu me empolgo aqui, viu? Aqui eu me empolgo aqui. Mas é o seguinte, quando eu estava na coportagem, lá com 17, 18 anos, eu não tinha ideia do que a coportagem estava fazendo comigo. Hoje, quando eu olho lá, eu falo assim, nossa, olha o que a coportagem fez. Olha Transformação. o que eu estou fazendo aqui é fruto da coportagem. Então, jovem, talvez você vá para lá, você não tenha ideia do que Deus vai fazer com você, do lugar que Ele vai te colocar profissionalmente, da maneira como Ele vai construir você, né? Mas saiba que naquele processo ali, Deus está fazendo o seu futuro. Exatamente. Né? Futuro. E quando estiver a comportagem, Daniel, não sei se eu estiver antecipando alguma coisa, você já Não, me dá um por favor. chute aqui, tá bom? Fica tranquilo. A comportagem, ela é um leque de oportunidades. Sim. Se você pensa se comportagem é facilidade, não. Comportagem tem os desafios, como todo processo empresarial. Você, para estar na comportagem, até te convido, você tem uma mente de empresário. Comportor precisa ter mente de empresário para ele ter um sucesso. Então, a comportagem tem vários leques. Tem o consultor de saúde da família, o consultor de saúde da família. Tem vários tópicos aí que você pode entrar e se desenvolver. Tem plano de carreira também, que eu não Sim. sei se é o próximo, se eu estou atropelando a sua. Não, nós já mencionamos, É que, na inclusive, verdade, nós abrimos o parênteses abri- e dentro entramos desse no estudante. Exatamente. Vamos voltar, né? Vamos voltar, Na minha memória já estava aí registrado que precisa de voltar. Sim. Então, eu estava até dizendo naquele momento, um momento atrás, então temos o programa de estudantes, que já conversamos um pouco sobre ele. Sim. No programa de permanentes ou efetivos, né? É aquele comportor que vive da comportagem. Nós temos muitos aqui, inclusive aqui no estado do Espírito Santo, aqui no norte do Espírito Santo, e em toda a União Sudeste e no Brasil, que vive há 30 anos, que sustenta, casado, tem filho, tem sua casa própria, tem Exato. seu carro, tem sua família, estudou. Eu tenho um comportor que tem filhos que é advogado, tem filho que é médico, tem filho que é pastor. Como ele estudou seus filhos? Com recurso da comportagem. E ele vive dignamente, e mais, ganhador de almas. Ganhou 100, 150, 200 pessoas no decorrer da vida. Eu conheço comportores que fundou 6, 7 igrejas através do ministério dele. Então, a comportagem é um ministério sagrado. Ellen White diz que ela é importante e sagrada, tanto quanto a obra de um pastor. Então, por isso a igreja trata o comportor e dá suporte para ele, como dá um pastor. Por exemplo, citar alguns benefícios ou suportes, auxílios que a igreja dá para um comportor. Talvez você, irmão ou irmã, não sabia, mas, por exemplo, um comportor, ele pode chegar a ter plano de saúde. A igreja paga INSS. Eu vou dizer mais, o plano de saúde que o comportor tem é o mesmo que eu tenho. É o mesmo plano de saúde que os pastores têm. Os obreiros têm. Que os obreiros, é o mesmo que o pastor Gustavo, presidente, que tem, que eu, como departamental da União, tenho. É o mesmo. Os comportores ficam em bons apartamentos. Outro dia eu tive uma comportora que ia fazer uma cirurgia de 100 mil reais, pastor. Perdão, 96 mil reais para ser preciso. Sabe quanto que ela pagou? Quanto? Nada. Porque a igreja tem um bom plano de saúde. Isso aí. A igreja cuida do comportor, mas é um comportor dedicado, que tem uma vida de oração, que trabalha, todos os dias está no campo, tem seu resultado. A igreja cuida. Tem auxílio odontológico. A igreja cuida. E não é só para o comportor, né, pastor? É para a esposa, é para os filhos, é para a família, amigo. Eu faço até um desafio. Sim. Será que existe uma empresa aí fora que paga tudo isso? E tem mais ainda, né, pastor? Sim. Ó, INSS, plano de saúde, auxílio odontológico. Plano odontológico. Ainda tem auxílio remédio, 75%. Tem auxílio, mais
Tem auxílio para educação dos filhos. Se ele é um licenciado, que tem as categorias. Iniciante. Seria até interessante o senhor falar. Vamos falar das categorias? Os benefícios são muito bons, assim, nós estamos falando, mas como é que chega esse processo, Daniel? Como é que chega esse processo? Vamos fazer o seguinte, O passo a a gente vai passo. fazer uma pausa agora, Sim. rapidinho. O pessoal vai pegar a caneta. Eu tenho certeza que o pessoal vai pegar a caneta para anotar tudo isso. Vai chamar amigo. Olha, viu? Você muita falou que o benção. comportou não fazia nada, não tinha benefício nenhum. Presta atenção. E vou até adicionar já uma pergunta para deixar aqui, que é o seguinte. Muita gente pensa que é assim, pastor Gustavo. Chamou para ser comportor, chega lá, a igreja fala assim, ó, tá aqui os livros, você vai embora e vai vender. Não O é pessoal assim. pensa que é assim. Não, vai lá, se vira aí, vai lá e faz aí. E se vendeu, beleza. Se não vendeu, será que é assim? Bom, a gente faz uma pausa rapidinho para o intervalo, mas voltamos já já com essas questões aqui no nosso primeiro Coporcast. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o nosso primeiro Coporcast aqui, Sua Vida em Missão, ou Sua Vida na Missão. Estamos aqui com os nossos líderes, conversando um pouquinho sobre este assunto. Você que está chegando agora, pode chegar, vai aprender um pouco mais sobre a comportagem e eu tenho certeza que isso vai mudar a sua visão e também pode mudar a sua vida. Estávamos falando aqui sobre plano de carreira. Muita gente pensa que é assim, ó, comportou, não tem plano de carreira, vai passar dificuldade, comportou, não tem auxílio nenhum, é muito difícil, é melhor ir para um emprego, para uma empresa e ficar lá quietinho. Mas o senhor está falando aqui, pastor, que não é bem assim não. O senhor falou que o comportor tem plano de saúde. O pessoal está chegando agora só para ele entender um pouquinho como é que é o plano de carreira do comportor. Ok, basicamente, Daniel e amigo, você que está nos ouvindo e vendo, o plano de carreira funciona assim. Nós temos categorias. Nós temos o comportor iniciante. Então, se você decidir hoje entrar para ser um comportor efetivo, sentiu o chamado de Deus, eu quero me dedicar a essa obra. Você entra como iniciante. Se dedica de 3 a 6 meses como iniciante. E aí, se você alcança uma meta específica que é trabalhada ali internamente com você, a meta que a igreja já trabalha, isso é votado, é padrão, não é uma meta que a gente cria da nossa cabeça. Inclusive até os preços dos livros não é a gente que cria da cabeça da gente. Existe uma comissão diretiva da igreja e o Conselho de Publicações da União e do Campo que define a tabela de preço, é tudo já, então o salário que o comportor ganha é votado pela igreja. Mas vamos lá, começa como iniciante, 3 a 6 meses, depois com 6 meses, ele alcançando as metas, ele se torna um aspirante. Em 3 meses, ele pode se tornar um aspirante. Se ele não conseguir, ele tem mais 3 para conseguir. Até 6 meses no máximo, pode se tornar um aspirante. Depois, com mais 6 meses, se torna um licenciado. Eu vou explicar o que cada um desses tem. Depois de licenciado, ele se torna, em 2 anos, ele se mantendo como licenciado, ele já pode ser um comportor credenciado à categoria mais alta. E, claro, se ele se destacar bem, tiver habilidades, desenvolver habilidade de liderança, acontece com muitos, pode se tornar até um assistente, trabalhar ao lado do diretor na associação como assistente de comportores efetivos. Benefício, como funciona? Um comportor aspirante, ele tem basicamente, iniciante, né? Que é o primeiro passo. O iniciante, a igreja paga o seguro dele. Ele vai ter um seguro para que ele esteja amparado, se acontecer um acidente, uma situação, a igreja dá um suporte. Ok? Então, esse é um comportor iniciante. Em 3 meses, ele alcançando as metas, ele se tornando aspirante, ele passa a ter... o iniciante tem o INSS também. Ele tem INSS, a igreja paga o INSS para ele, pastor. E em 3 meses, tornando aspirante, ele vai ter, além do seguro do INSS, ele vai ter o IAJA. O IAJA é um plano da própria igreja que vai dar um suporte para esse comportor. 5% do que ele vende, 5% a igreja mesmo toma do recurso que ele pagou o livro, a igreja aporta isso para a divisão sul-americana, para o IAJA, e isso vai fazer um fundo para dar um plano de saúde para quando ele aposentar. Olha, a igreja pensa no comportor até quando ele aposentar. Isso é uma previdência privada. É uma previdência privada. Em outras palavras, é mais ou menos isso aí. É um fundo que vai formar lá no final da vida, quando ele jubilar, aí ele vai ter um plano de saúde,
que é o momento da vida que a gente mais precisa, né? Então a igreja pensa até nisso. Ela pensa, quando você aposentar, talvez você vai ter mais enfermidades, você vai ter mais dificuldades. Então a igreja vai te dar um plano de saúde depois da aposentadoria. Onde o plano de saúde é mais caro, inclusive, Exatamente. Então, olha que bênção, né? Então, isso já como aspirante, já começa a aportar para esse plano. Quando ele se tornar um licenciado, aí ele vai ter um plano de saúde agora. Então, ele vai continuar atendendo INSS, seguro de vida, o IAJA, que é o plano de saúde lá do final. Agora ele vai ter um plano de saúde como licenciado para agora. E não só para ele, né, pastor? Para a esposa, para os filhos, a família inteira. O benefício se estende para todos. Top. E mais, aí ele vai ter 75% de auxílio para remédios também. E tem mais um plano odontológico. É muita benção. E mais 50%. Perdão, eu acho que é isso, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aí, pastor Irã. Pastor Gustavo, pode me ajudar se eu esqueci algum. Licenciado. São vários detalhes, eu estou. Isso. Se eu for agora para credenciado. Tem mais um detalhe, lembrei. Aí a igreja dá 5% de bônus. Então, suponhamos que ele comprou lá em livros R$6.000. A igreja dá mais 5% de bônus para ele. Ou seja, de R$300, R$400 de bônus, né? Ele tem um bônus aí extra, além do lucro normal que ele tem. Então, se ele consegue se manter como licenciado, por 2 anos, ele passa a ser um credenciado. Olha que bonito. Como credenciado, ele vai ter algo mais. Ele vai ter um auxílio para a educação dos filhos. Ele vai ter tudo que o licenciado tem. O plano de saúde, tudo que eu já falei aqui, para não repetir tudo. E aí ele vai ter algo a mais, né, pastor? Que é 50% do ensino médio para o filho que está no ensino médio. E se o filho vai para a faculdade, olha para mim, irmão e irmã, 75% na faculdade do seu filho. Olha o que a igreja pode dar para um missionário que se dedica em tempo integral. E mais 11% de bônus sobre as compras. Isso ele sendo comportou credenciado. Então pode ser que tenha alguma empresa que dê tudo isso. Mas eu não conheço. Eu ia falar isso agora, pastor. Eu não conheço. Então, quando a gente faz um chamado aqui, querido irmão que está nos acompanhando, amigo, é para você vir para melhor. Além de ser a missão, tá? Essa palavra é importante. A estrutura é a missão, tá tudo certo. Nosso chamado é por Deus, é um ministério. Mas além disso tudo ainda, que já é uma bênção, você está vindo para melhor empresa. Vai ser cuidado. E até que tem uma visão humana, que cuida, né? Que promove. Todo mês tem treinamento, tem encontro. Então você vai fazer parte do network, vai conhecer gente, vai ter relacionamento. Concílios, reuniões. Então, assim, eu acredito que é o melhor lugar para se trabalhar. Eu acho que a igreja não tem essa visão. Dá vontade de gritar aqui, sabe? Gente, olha. Então, assim, realmente a igreja. Os irmãos não têm essa visão completa do que é ser um coportor, né? Então ficou uma visão muito arcaica, muito antiga. E hoje não. Hoje a coportagem é um lugar moderno, com vários segmentos. Pastor, mas eu me dou melhor nessa área aqui, porque eu tenho essa formação, eu tenho essa faculdade. Exatamente. Então nós temos vários segmentos de vendas dentro da coportagem, que a pessoa pode escolher. Isso é bom ressaltar. De acordo com o dom, os talentos e a formação que ela tem, né? Exatamente. Eu ia até perguntar justamente isso para vocês aqui. Exemplo, tem aquele irmão que tem um trabalho de meio período, tem aquele irmão que tem um trabalho que tem as suas janelas onde ele faz outros trabalhos, né? Tem gente que vai dirigir um carro de aplicativo, tem gente que vai fazer alguns outros trabalhos. É possível ser um coportor também para aqueles que têm ali a sua atividade e quer também ter essa experiência dentro da coportagem? Entendi. É possível isso? Só assim, deixa eu te falar, o pastor Fabiano já quer falar ali, mas eu vou usar um termo aqui que o pastor Fabiano e o pastor Gustavo vai entender bem. A coportagem é ciumenta. É verdade. Ela é ciumenta. É boa. É ciumenta. É possível, mas provavelmente ele não vai ter grandes resultados e não vai ter, por exemplo, os planos de carreira que a gente mostrou aqui. O ocasional não entra nesse plano. O ocasional, ele faz um trabalho missionário, ok, mas a coportagem não é prioridade para ele. Então, essa coportagem que é tão importante quanto a de um pastor é aquela de tempo integral. Ele é um missionário de tempo integral, ele vive para a obra. Isso, nós podemos ter coportores, talvez, ocasionais, né? Que nesse caso, 1 hora aqui, 2 ali, meio período ali e tal. Ok, tudo bem, sejam bem-vindos. Mas o que a gente quer é que ele viva a experiência da coportagem.
Que ele viva Dependência a de dependência Deus da total. comportagem de Deus, da comunhão com Deus, que vive o chamado que Deus fez para ele. Às vezes, algumas pessoas falam assim, não, eu vou trabalhar meu período porque eu não tenho coragem de perder o meu fixo aqui, minha renda fixa mensal, porque... Não. Quando Deus chama, é preciso largar tudo, você olhar para trás e vir trabalhar. E Deus vai fazer a obra se a pessoa acreditar. Então, eu acho que o chamado, gente, Isso aí. ele é um chamado para uma vida. Então, Exatamente. além de tudo isso que a igreja dá, que a igreja como comportagem dá, o chamado é chamado para vida. É a vida nas mãos de Deus. Aí eu acho que você vai ter uma experiência completa mesmo, de recursos, Como acontece na maioria das profissões também. Se você Exatamente. realmente É verdade. E é bom que nessa hora tem... O Foco. maestro Jader Santos fez uma música para isso, sabia, pastor? É mesmo? A música, em 1996, o Arauto do Rei lançou o CD, se ele não for o primeiro. Ah, Aí ele diz que É verdade. se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Por isso que o pastor ele diz, a comportar é ciumento, né? Exatamente. Não existe coração dividido, né? Não tem, Não e tem. principalmente porque se trata da obra, né? É um ministério que é da missão. E aí eu volto aqui rapidamente para perguntar de forma pessoal para cada um de vocês a experiência que vocês tiveram. Vocês obtiveram sucesso nas vendas, na oratória, no desenvolvimento como pai, como filho, como membro da igreja, mas e a experiência com Deus? Eu sei que vocês acumulam, e eu gosto muito de ouvir todo mundo que tem, os pastores, porque eu tive essa experiência também. Eu comentei aqui com o pastor Irã que eu cresci, né, com 2 tios praticamente, que eu chamava de tios ali, um casal que até hoje... Desde que eu me entendo por gente, eles sempre trabalharam com comportagem, receberam inúmeros convites de empresas para trabalharem pela habilidade que tem com as pessoas, com tudo, mas nunca quiseram. Criaram todos os filhos, se eu não me engano, são 6 filhos, todos formados, e eles estão agora para jubilar. Né? E tudo pela comportagem, mas falaram assim, ó, não, a gente quer jubilar, mas a gente não tá querendo jubilar não, já foi falado isso pra eles, eu acho melhor vocês agora descansarem, já estão na idade, eles não querem parar de porque eles falam que a experiência que eles têm na vida espiritual deles, e eu sempre vi isso, foi diferenciada. E aí eu pergunto pra vocês, como que a comportagem, pra vocês, de forma pessoal, teve esse impacto na vida espiritual? Eu posso falar algo antes de Por favor. responder essa pergunta? A gente estava no bloco ali, tem até uma colinha nossa Sim, ali. sim. Só para fechar bem, talvez você, irmão, possa estar assistindo aí. Eu falei de plano de carreira, falou de categorias aqui. A gente queria frisar, né, pastor Gustavo, pastor Fabiano, que aqui nós temos oportunidades na comportagem evangelística para você que já é formado na área da educação, para ser um consultor de educação infantil. Olha que extraordinário. Ser um consultor, uma consultora de educação infantil, ajudando as famílias nessa área. Quantas famílias hoje estão carentes, precisando de ajuda, de auxílio? Tem gente que paga coach, paga palestrante para estar ajudando a educação dos filhos. Você agora vai ser um consultor de educação infantil. Maravilha. Não só contando isso, na parte também da saúde. Você que é formado na área da saúde, você pode ser um consultor de saúde da família, atendendo, dando palestras em igrejas evangélicas, empresas e atendendo inúmeras pessoas, mostrando como você pode ter uma boa saúde no mundo desafiador que a gente vive hoje. Abrindo um parênteses aí, pastor Sim. Irã, sobre o consultor de saúde familiar. Sim. É um projeto muito interessante para profissionais ou pessoas que estão estudando na área de saúde, né? Nutricionistas, enfermeiros, psicólogos e tal. Tem toda uma aparelhagem. Então, todo um material, toda uma capacitação de pelo menos 3, 4 dias de capacitação. Daniel e querido amigo que está nos assistindo, você que talvez é formado na área de saúde, você vai aprender a fazer a anamnese, você vai usar, inclusive, aparelho de medir pressão, balança ergométrica. É um trabalho profissional. É profissional, entendeu? Por isso tem que ser uma pessoa formada na área de saúde. E é um trabalho muito bonito. A gente vai mostrar a nossa mensagem de saúde. A mensagem de saúde, segundo a Bíblia, o Espírito Profecia mostra, e levar as pessoas para isso. Aí tem todos os materiais, mede a glicemia, várias coisas, desperta nas pessoas a necessidade de mudança de estilo de vida. E aí, nesse projeto especificamente, o livro entra como uma ferramenta de mudança de estilo de vida. Inclusive, pastor, eu posso até divulgar, vamos ter um treinamento. Exatamente. Dia 6 a 9 de março, lá na FAD Minas, com consultores de toda a União. Você aqui do Espírito Santo está convidado. A oportunidade. Depois o pastor vai dizer como você pode se inscrever, né? Só abrindo parênteses desse projeto especificamente. Mas entrando assim mostrando nossa colinha ali, pastor, começou, tem uns projetos, etc. Você não fique com medo de ter essa experiência. Sabe por que você não precisa ficar com medo? Que existe uma escola para formar, para você dar os primeiros passos.
que é a escola A Última Chamada. Você sabia, Daniel, que antigamente, no passado, ali, as pessoas entravam na colportagem, até mesmo sem ter muita instrução, ia para o campo, que nós chamamos aí, que você sai hoje para o trabalho, sem muita instrução, sem muita experiência. Então, a Última Chamada existe hoje. A igreja está aportando valores financeiros para que tenha uma casa, tenha uma estrutura, onde tem uma escola que vai formar os novos colportores, que é a Última Chamada. Para todos esses profissionais que eu falei, já tem uma orientação, tem um líder, uma pessoa que vai acompanhar. Então você, meu irmão, minha irmã, não fique com medo. Deus está te chamando hoje para algo maravilhoso. Para você sair, levantar da cadeira e vir para o palco, fazer sucesso. Viver o extraordinário no Ministério de Publicações. Que maravilha, são tantas bênçãos. E aí agora nós vamos então para essa pergunta Exatamente. de como foi. Daniel, como foi, pastor? eu nunca vi um anjo. É porque às vezes se colocou que a colportar sempre o anjo aparece, né? O anjo aparece, o anjo veio, o anjo... Então talvez as pessoas imaginam isso. E pode ter acontecido Exato. que um anjo realmente apareceu para uma outra pessoa. Eu só quis dizer o seguinte, que não é porque eu nunca vi e nunca teve uma experiência assim, que não tem uma experiência espiritual. Exato. De comunhão com Deus. Então, a colportagem, a sua natureza é espiritual. Você não consegue sair de casa para trabalhar sem a comunhão com Deus. A dependência com Deus. E aí entra outro ponto que eu quero ressaltar aqui, que é o ambiente de trabalho. Então, mais do que o salário, gente, o que nós procuramos hoje, o que vocês procuram hoje, é um ambiente de trabalho adequado, cristão, Exatamente. com Deus, comunhão com Deus. Então, imagina agora, constrói comigo aqui, você que está aí. Você aceita o chamado, trabalha na colportagem, tem tudo isso que foi colocado profissionalmente, Exato. é um chamado de Deus, e o ambiente que você trabalha é espiritual. Isso quer dizer que não tem ali nenhum tipo de assédio moral, não tem nenhum tipo de crise, não é isso. O seu líder, vou usar um termo aqui, o seu patrão Exatamente. é Deus. Então, olha essa experiência. Você vai ter uma experiência direta com ele, um crescimento espiritual, um ambiente espiritual de trabalho o dia todo, as reuniões de treinamento, as avaliações, até o resultado buscado. É tudo voltado ao espiritual. Então, além disso, a qualidade de vida, a qualidade espiritual, o ambiente de trabalho, as conexões. Então, eu acho que isso aqui também é um ponto a ser ressaltado. Porque o que nós mais queremos? Tem gente que larga grandes salários para trabalhar no ambiente melhor. Então, esse é o convite para você deixar talvez o ambiente que você está trabalhando, mas que é tóxico, e vir trabalhar no lugar onde você trabalha para Deus. Exatamente. Eu creio nisso. Nós somos o povo do advento. Nosso foco é a volta de Jesus. Nós estamos aqui preparando para o reino de Deus. E nosso foco precisa ser a missão. Ellen White tem um texto que ela diz, é muito sério, pastor Gustavo, que ela fala bem assim, que os adventistas do sétimo dia não podem se empenhar em um trabalho que lhes impeça de fazer a obra missionária. Forte. Isso. Um adventista não deveria fazer um trabalho que ele não tem tempo para mais nada. Que fica esgotado, chega em casa, ele não tem energia para dar um estudo bíblico, para orar com ninguém. Ele não tem... Nem o culto familiar ele faz. Nós temos amigos, irmãos, que não fazem nem o culto de manhã. Verdade. Não é esse o plano de Deus. Por que a gente deve ficar trabalhando para homens como se fosse escravo dos homens? E ainda a maioria de nossos irmãos trabalham para ímpios, para empresários. E tem a luta com o sábado ainda. E aí, problema, entra o pôr do sol, trabalhando. Chega em casa 9 da noite, 10 da noite. Aí não precisa disso. A igreja tem um plano divino, vai ser um ministro, uma ministra do Senhor, da paz de impressa na colportagem. Para que a gente vai se envolver com esse tipo de coisa? Isso é escravidão que o mundo... Aí, pastor, eu gostei, por isso que eu falei só a palavra que você disse, mas antes um pouco, é importante, o melhor. O diabo, hoje, ele se tornou especialista em oferecer o bom para as pessoas. O bom, humanamente falando, um bom trabalho. Hoje nós temos plano de bolsa do governo para os jovens estudarem. É bom. Estudar é bom, bolsa é bom. Tudo isso, nada disso em si é mal. Ter uma casa própria em si não é mal. Ter um trabalho, ter um salário bom não é mal. Mas será que isso é o melhor? O que Deus planejou para nós é o melhor. O diabo trabalha com o bom. A estratégia dele mudou. Antes ele oferecia o mal, o ruim. Agora ele oferece o bom. Deus oferece o melhor. E o melhor, eu creio, ele fala que esse plano da comportagem é melhor. Nós não precisamos de nos envolver em coisas que destroem nossa vida espiritual, nossa família. Nós não precisamos.
Nós somos o povo de Deus. Deus está nos preparando para a volta de Jesus e quer que nós trabalhemos para preparar outros. Então, Deus tem um chamado para você. É verdade. Venha em nome de Jesus. Foca a sua vida nisso. Concentre-se nisso. E Deus vai te abençoar. Porque todos aqueles que são chamados, Deus cuida. Quem convida, paga a conta. Ele vai cuidar de você e de sua família. E Fabiano, e tem um aspecto aqui também, né? Quando alguém vai procurar um emprego, faz o quê? Entrega um currículo. Exato. Não é isso? Você não precisa entregar currículo. Porque aqui o processo é diferente. É diferente. É Deus que te chama. Amém. Então, geralmente, a gente vai conseguir um emprego, a gente se oferece. Olha, aqui está meu currículo. Mas aqui não. Aqui é o lugar onde Deus vai atrás de você e chama você para vir. Então, eu acredito que tem gente acompanhando esse podcast aqui que Deus está usando para chamar você. Muita coisa você não sabia, não tinha informação, e Deus está te chamando para vir trabalhar dessa maneira. Amém. Que privilégio, né? Então, pastor, mas eu estou trabalhando já. Pastor, mas eu tenho emprego. Pastor, mas eu sou um profissional de uma determinada área. Não, mas é para você mesmo. Deixar aí o lugar que você está trabalhando, Pra algo melhor. a renda fixa que você tem, ou quem sabe você é um representante de vendas de uma empresa, Exatamente. um bom representante de vendas, e Deus está chamando você para deixar tudo isso daí e vir trabalhar para Ele. Para o melhor, para ele. Agora, uma pergunta, a gente falou comportou, muita gente deve pensar assim, é um trabalho majoritariamente ou totalmente somente para homens. Será que é só para homens? Não. Jamais. Nós temos muitas mulheres. Aliás, hoje, a campeã nesse momento da comportagem de vendas de livros e revistas, neste ano, até o final do mês de agosto, aqui na nossa união, é uma mulher. É uma mulher. Inclusive, é uma nutricionista. Ela é de Belo Horizonte, a Liliane. A campeã de comportores, tirando os comportores de empresa, que é um outro segmento da comportagem, né? Sim. Comportores que trabalham só com palestra em empresas e tal. Mas a Liliane é nutricionista, deixou tudo e já está há quase 2 anos dedicando ao trabalho. Nós temos a Joyce, que é enfermeira, que mora aqui em Campos Goytacazes. E nós temos muitas outras mulheres destacadas, inclusive. Ou seja, é um trabalho para todos. Todos. E a partir de quantos anos, assim, qual que seria o ideal? O pastor Gustavo falou que começou cedo na comportagem, para a questão dos estudos. Tem idade mínima, idade máxima, por exemplo, para estar na comportagem? E aí? Pode responder. Quem vai... Pode. No caso de estudantes, a gente orienta que seja assim, acima de 18 anos. No início da carreira. Mas existem pessoas igual o pastor Gustavo. Eu conheço outros colegas que começou com 14 anos de idade. O pastor Josemar Campos começou novo. Aí precisa de uma autorização dos pais, todo um processo legal ali que os pais autorizam ele participar de campanhas, de projetos, que ele pode começar do pontapé inicial. Então, para as pessoas que estão fazendo o 1º, 2º, 3º ano, ele pode já ingressar na faculdade, na comportagem. Ensino médio, né? Ele pode ingressar. E também alguém que terminou o ensino médio, precisa ir para a faculdade, não tem um recurso, essa é uma excelente maneira. Às vezes as pessoas nos procuram muito na associação para pedir bolsa. Pastor, eu preciso de uma bolsa aqui no NAS, me ajuda, uma bolsa aqui no EDESA, uma bolsa e tal. Bom, o colégio nunca vai ter bolsa para todo mundo. Agora, qual é a melhor maneira? Então faz o seguinte, você precisa de bolsa? Preciso. Vai para a comportagem. Exatamente. Vai pro projeto Sonhando Alto. Então lá tem toda uma estrutura para te ajudar a ir para o colégio. Então eu acho que a gente precisa aqui colocar no seu coração, jovem, irmão, que você precisa acreditar nisso. Exatamente. Pode acreditar nisso que vai dar certo. Chamado divino. Esse projeto Sonhando Alto, muita gente ouve falar, né? Mas como é que ele funciona? Como é que a pessoa tem mais informações? Eu sei que temos aqui, já demos aqui o site, a rede social para que ela Exato. tenha mais informações, mas só para uma pincelada a mais aqui, pastor, como é que funciona? Existe um período, por exemplo, que a pessoa tem que se inscrever? Ele funciona o ano todo? Como é que é? Nesse exato momento, nós estamos gravando aqui hoje, existe um projeto acontecendo aqui no Espírito Santo, em Aracruz. Nós temos lá 30 jovens, que vão para a faculdade o ano que vem. Então já fizeram uma inscrição, participaram de um evento que a União fez, o Summit, onde tivemos ali mais de 400 jovens da União que participaram e foram para as campanhas, chamamos de campanhas, do Sonhando Alto. Eles estão participando, vai chegar agora, dia 10 de dezembro, finaliza o projeto Sonhando Alto e começa o período de férias estudantis, onde os estudantes comportores vêm das faculdades e compõem as campanhas que vai até no meado de fevereiro, mais ou menos, e ali ele pode ir para o colégio, entendeu? Então, esse começo, geralmente no 2º semestre, começamos ali em agosto, começamos em agosto e vai até dezembro, e no 1º semestre vai de março até comecinho de junho ali.
E agora, qual seria a dica agora que vocês dariam para aquela pessoa que está agora balançada, falando assim, bom, eu vou ter que ir para a comportagem, eu estou sentindo no meu coração, Deus está me chamando para a comportagem mesmo, porque eu não tinha ideia, noção de que a comportagem funcionava desta maneira, estou aqui tendo problemas no meu trabalho, estou aqui perdendo a saúde. Muita gente está perdendo, pastor Gustavo, a saúde nas empresas, mesmo que tenham bons salários, bons benefícios, Perdendo mas está ali a qualidade de perdendo a vida. qualidade de vida e talvez perdendo até casamento, perdendo o relacionamento com os filhos, se tornando uma pessoa amarga e principalmente com Deus também, porque não tem ali a sua comunhão. Qual que seria a dica para a pessoa realmente começar a ter esse planejamento? É assim, eu vou fazer, pedir demissão agora e vou correr para a comportagem. Como é que seria o processo melhor para que ela pudesse realmente estar integrando a comportagem? Você vai falar? Eu posso falar? Pode falar, pastor Irã. Então tá bom. Como diretor aqui do campo, Eu vou falar ele então. vai ser o primeiro a receber você que tomou a decisão Exatamente. hoje. Então, vamos Inclusive, deixar se pra alguém nós. quiser já aceitar, é só colocar aí embaixo Isso, no YouTube, exato. colocar, eu quero ir para a comportagem. Escreve aí, Isso. pode escrever. Escreve agora. Alguém vai Pode. fazer contato com você. Amém. Exatamente, pode ir direto no direct aí. Isso. Se tiver pelo Facebook, se estiver ouvindo isso aí no YouTube, pode colocar que nós vamos entrar em contato também. Então as pessoas quando entram na comportagem, esse processo que você perguntou a questão dos processos que ela faz uma inscrição. E também, você perguntou também a questão de deixar o trabalho, aquela coisa toda, resolver a vida. Nós temos essa semana especial que estamos aqui na Espírito Santo, na Espírito Santense, tem pessoas que estão deixando o trabalho, né, pastor? Sim. Que tomaram a decisão de deixar o trabalho agora essa semana e ir para uma de nossas campanhas para realizar o sonho. Então nós temos vários exemplos aqui de pessoas que estão deixando. Então hoje, se você for contratar um coach, for contratar qualquer pessoa para te orientar ou mentorear, o básico que ele vai falar é o seguinte: você tem que tomar primeiro uma atitude de fazer, de dar o primeiro passo, porque isso depende da gente. Deus, ele quer te abençoar, ele quer e vai te abençoar, mas você tem que ir investindo isso, tem que buscar essa bênção de Deus. O que vai mover a nossa vida, primeiro são nossas decisões. Precisa mudar o nosso mindset para a gente poder avançar. Aquela máxima da psicologia, né? Exatamente. Pensamento gera sentimentos, sentimentos vão para reações, reações se transformam em resultados. Só né? para deixar a Exatamente. pessoa que tomar a decisão hoje mais tranquila, Daniel, fique em paz. Você vai ser recebido pelo pastor Irã, Exatamente. você que é aqui da Associação Espírito Santense. E ele vai dar um treinamento para você. Você vai participar de um treinamento, pelo menos 3 dias. E ele vai ter um líder. Você vai para uma campanha, como é que é isso lá? Tem uma organização, tem um líder, tem horário para dormir, tem horário de acordar, tem horário para devoção, tem culto todo dia. Se você nunca participou de um culto de comportagem, vai na campanha para você ver. É poder puro. Maravilha. O Espírito Santo é derramado ali, você vai receber unção todo dia para ir para o campo. Então, os primeiros passos, fique tranquilo, você vai ser acompanhado e o pastor Irã vai te dar toda a informação, toda a segurança e capacitação que você precisa. Muito bem, esse é o nosso Comporcast, primeiro programa sobre comportagem aqui, o seu podcast sobre comportagem. Nós vamos agora para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso último bloco. Continue com a gente. Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso último bloco do nosso Comporcast, o primeiro podcast para falar sobre comportagem e um assunto maravilhoso que eu acho que dá muitos podcasts ainda, Exatamente. Comporcasts ainda, né? Virão outros. Virou outros? Com Eu já ia certeza. fazer essa cobrança aqui, mas eu fiquei com medo, o presidente está aqui, nosso líder também. Eu falei assim, bom, será que vai ter? Mas que bom que vão ter outros. Mas eu queria deixar aqui agora o espaço aberto para cada um de vocês deixar uma mensagem para os nossos amigos, pais, né, filhos, alunos, pessoas que são profissionais, que estão realmente pensando em entrar para viver esse universo da comportagem, porque estão tocados com tudo aquilo que foi apresentado aqui. Pastor Gustavo, começar aqui pelo senhor, qual que seria a sua mensagem para este que está agora assim, ó, um coração balançado, está ouvindo aquela voz, assim, ouviu a voz? A primeira coisa que eu deixo para você é, se Deus chamou você, vem. Né? Nós não vamos enxergar o futuro, nem tudo que vai acontecer. Então vem. Exato. Vem experimentar.
e ter certeza de que Deus vai cuidar de você aqui. E que você terá renda, salário, sustento para a família. E eu quero até desafiar, porque tem gente aqui que está assistindo que tem trabalho, que tem renda, que tem salário. Mas eu quero desafiar você a deixar esse seu emprego onde você está e vir experimentar a comportagem. Tem gente aqui que já é gerente de vendas, ou quem sabe representantes, né, que mexe com venda direta, tem dom da venda. Eu convido você também. Se Deus está chamando você, deixe de representar os produtos que você está representando e vem representar Deus aqui. E Deus vai usar você fortemente. Amém. Maravilha. Muito obrigado, pastor. Pastor Folha. Bem, eu quero deixar para você um chamado. Se o Espírito Santo está chamando você, eu vou repetir essa palavra para o pastor Gustavo. Ela é simples, mas ela é poderosa. Vem. O ato de ir. Alguém disse uma vez que a única maneira de ir é indo. Não adianta ficar pensando em ir, estudando sobre isso, antes de ir. Deus tem um campo, tem uma seara, tem pessoas que precisam ser preparadas para a volta de Jesus. E ele disse, portanto, ide. E ele falou, nesse contexto do ide, Jesus disse, e eis que eu estarei com vocês. Todos os dias até a consumação dos séculos. Quem vai te acompanhar, e sabe o que Ellen White diz? Que Jesus Cristo é o obreiro-chefe do comportor. Amém. Andando ao lado dele. Então é essa companhia que você vai desfrutar. Tem coisas que eu não consigo falar aqui em palavras, que eu sei que foi a presença de Deus do meu lado no campo quando eu estava ali comportando. Experiências de oração que eu vivi respondidas. Você vai viver isso. E Deus vai sustentar você. Nós demos aqui muitas informações, mas ainda eu sei que não vai ser suficiente. Existe o espaço da fé, o espaço da confiança. Agora é a hora de você dar o passo da fé, de você colocar os pés nas águas. Se Deus vai abrir o mar para você, mas se Ele não abrir, Ele vai te fazer caminhar sobre as águas. Venha, e Deus vai te abençoar. E conte conosco nessa caminhada. Vamos juntos até Jesus voltar. Amém. Pastor Irã. Para você que está nos assistindo aí, eu quero dizer de todo o meu coração. Primeiro, falar para os pais. Pais, não impeçam os seus filhos de participar dos eventos da igreja, principalmente da colportagem. Não impeçam. Que toda essa estrutura foi divinamente pensada para fazer você, o seu filho, até você que está assistindo, sair do comum e viver o extraordinário. A colportagem é para isso. Na minha igreja local, na cidadezinha bem pequena, ali na Mineira Sul, Matias Barbosa, um dia, um ancião da nossa igreja, Daniel, chegou perto de mim e falou, Irã, você é um jovem talentoso, você já pensou em ser um colportor? Você vai ser um grande colportor. A princípio perguntei para ele, isso é de comer, seu Francisco? Brinquei com ele. E hoje eu vi que aquele homem teve uma visão além do tempo dele. Gostaria que ele estivesse hoje vivo para ver toda a realização de tudo que ele me falou na igreja. Ele foi usado por Deus para me chamar para esse ministério. E eu quero, quando Jesus voltar, uma das primeiras pessoas que eu quero abraçar é o senhor Francisco Barbosa, um grande colportor credenciado, que foi usado por Deus para me chamar, e eu tive a disponibilidade. Então, segredo, esteja disponível para as coisas de Deus. Cuide das coisas de Deus, que Ele vai cuidar das suas, vai cuidar do seu sonho, da sua realização. Deus está te chamando para algo maior e melhor, que é a colportagem evangelística. Maravilha. Bom, quero agradecer aqui a presença dos nossos líderes, pastor Gustavo, líder da igreja aqui no Espírito Santo. Muito obrigado, pastor. Pastor Fabiano, líder para os 3 estados, né, que nós chamamos da União Sudeste Brasileira aqui na área de colportagem. Muito obrigado também, pastor. Eu que agradeço, prazer foi nosso. E o nosso líder aqui no Espírito Santo, desta área tão boa, tão bonita, pastor Irã, muito obrigado também. Estou muito feliz e realizado por essa primeira iniciativa aí. Vai ser uma benção. Maravilha. E para você que nos acompanha, você vai ficar agora com uma história impactante. Prepare o coração. Você ouviu muita coisa boa, né? Mas acompanhe agora a história do Falcão. É uma história muito impactante e com certeza vai tocar seu coração. Um grande abraço e até a próxima. A colportagem para mim é consagração e vida. Eu me batizei em 87, na inauguração da recente Associação Espírito Santense, né? E nesse período, eu me batizando, no mesmo ano, teve um amigo meu, e era ancião da igreja, diretor da igreja, chamado Hélio. Ele fez uma mensagem, um sermão sobre
comportagem. E eu fiquei atento àquilo dali. Quando ele falou sobre comportagem, eu olhei assim comigo mesmo, falei assim, olha, eu quero ser isso daí. Aí trabalhando com o Fabriciano, Ipatinga, Cesita, Timóteo, Dionísio. Aí em Minas Gerais passei em 27 cidades. Trabalhei 7 anos com os livros, só com os evangélicos, com uma série de conflitos. Eu já queria casar, então eu falei assim, então tá na hora de eu voltar para casa, para perto dos meus pais, tudo aqui de Vila Velha, né? Eles estavam precisando da nossa presença, ela topou, noivei, casei, e quando eu vim para cá, o pastor Calixto, na época, nosso departamental, eu cheguei para ele, pastor, eu vou começar agora um trabalho que eu não sei se vai dar certo, que é de revista, de livros, graças a Deus, Deus me aprovou, 7 anos. Agora de revista eu não sei, é um campo novo. Então eu quero começar com o mais difícil que eu tenho aqui. Qual é o campo mais difícil que eu tenho aqui na associação que ninguém quer? Então na época ele falou que era montanha. Quando eu cheguei lá, cidade pecuária, 3 anos de seca, boi morto para tudo quanto é lado, uma seca tremenda, nem um capim no campo. Quando eu saí na rodoviária e olhei para aquele negócio todo dia, falei, o que eu estou fazendo aqui? Minha vontade foi sair correndo ali daquele lugar. Não, mas eu pedi, então agora aguenta, né? Em um mês de trabalho suado, 4 assinaturas. Isso aí é cerveja de um dia de serviço. Por mês, quando meus amigos aqui vendia 100, 200 assinaturas, e eu ali morrendo para vender as 20 assinaturas no mês, porque era difícil. Mas graças a Deus, Deus me honrou naquele lugar. Ali casamos, fomos para lá, e depois, a pedido do pastor Eurico, nós viemos assumir esse campo que estamos aqui hoje, né? São Mateus. Já estamos aqui há 24 anos. O Edivaldo me apresentou, né, o nosso amiguinho, e na época eu tinha os meninos, eles eram bem pequenininhos, né, tenho 2 meninos, o Gabriel e o Pedro, então a preocupação que a gente tem como mãe, né, mãe cristã, de discutir nas crianças princípios e tal, então foi uma forma de fora da igreja, né, a gente está ensinando princípios bíblicos para os meninos, sempre muito solícito. Às vezes ele passa, eu não consigo atendê-lo prontamente, ele vai num outro horário, sempre simpático, né, pronto a me ajudar e tal. Então é uma pessoa muito, muito joia. Quando eu entro numa casa, por exemplo, eu vejo ali assim, a oportunidade de salvar aquela família através das crianças com o material que a gente trabalha. Hoje, por exemplo, eu estou vendo aí a 2ª geração. Eu vendia, os pais compravam para os filhos, hoje já tem filhos e eu estou vendendo para os filhos deles. E eu acho que eu vou achar a 3ª geração. Isso é satisfatório demais, porque a gente vai acompanhando a família, dia a dia, mês a mês, ano a ano. E a gente faz muitos amigos, né? E amigos é muito bom a gente cultivar, né? E a comportagem nos proporciona isso aí. Eu admiro muito ele, porque ele não vende, ele te oferece, ele te apresenta, ele te dá a oportunidade de você conhecer algo bom, né? E não é só no trabalho, ele se extrapola ao trabalho, ele vai além, ele sabe, conhece a sua necessidade, ele é um bom amigo, ele conversa, tem paciência para ouvir a gente, sabe? Então, além do trabalho de comportagem, ele é verdadeiramente um amigo. Ele é nosso líder de mordomia aqui para a igreja e tem sempre trabalhado em direção a essa questão de ter uma igreja mais fiel e que tem ajudado a igreja a crescer bastante, mudado vidas também dos irmãos. O Clube de Aventureiros é uma outra área que ele se dedica também, gosta de trabalhar com as crianças, onde ele apoia a sua esposa, sempre estão juntos. E também é um professor de escola sabatina muito envolvido, comprometido, porque ele cuida de uma unidade de ação que é muito importante para a nossa igreja, que é a unidade dos amigos. Então, aquela pessoa que chega à nossa igreja para visitar, frequentar os cultos, ela é recebida pelo irmão Falcão, e ele passa ali as primeiras instruções, e ali começa uma longa história de discipulado, onde ele vai acompanhar depois também. Então, é uma satisfação grande ter um irmão como o Falcão aqui na nossa igreja central de São Mateus, e ele tem sido uma bênção em todo o tempo aqui para o nosso povo. O que eu vejo da obra da comportagem na minha família é como que ela cuida da minha família. Eu estou no campo, mas eu não preciso me preocupar, porque minhas filhas, graças a Deus, têm um bom plano de saúde, a obra proporciona isso para ir, boas escolas, o que precisar, a gente cuida da obra de Deus. Deus cuida de nós.
E ele é fantástico nisso aí. Os outros serviços que a gente tem aí, venda por venda, é tudo venda. Mas a comportagem é diferente porque ela mexe diretamente com salvação. Isso aí não tem outra venda que faz, pelo menos eu não conheço. Se tem, eu não conheço. E a gente inclui o espiritual e também o material junto. Gente, é fantástico, por isso que é diferente para mim, porque ela mexe diretamente com a salvação das pessoas. Não delas, mas também de mim e da minha família.